vamos estar meditando com você sobre o inferno, sobre as penas do inferno, apenas dos sentidos. Mateus 25, 46 vai falar: irão estes para o suplício eterno, para a condenação eterna. A pena dos sentidos. Todo pecado encerra uma dupla malícia. O que o comete abandona a Deus, bem supremo, e volta-se para as criaturas. É o que próprio Deus censura aos pecadores, porque este povo, diz, tornou-se duplamente culpado, deixou-me a mim, fonte de água viva, e cavou para si cisternas furadas que não podem reter as águas. Jeremias 2, versículo 13. Como, pois, o pecador está ligado às criaturas, a ponto de ofender a Deus, que é justo, que no inferno seja atormentado pelas criaturas, pelo fogo e pelos demônios. É o que se chama pena do sentido. Mas como a principal malícia do pecado consiste no afastamento de Deus, a pena do dano, ou seja, a privação de não ver a Deus, é a maior de todas para o pecador. Consideremos a pena do sentido. Em primeiro lugar, é um ponto de fé que há um inferno. Vamos falar agora como se dar esse inferno, baseado também em Lucas 16, versículo 28. Assim lhe chamava o mal rico, encerrado lá, em lugar de tormento e de castigo, preparado para o castigo das criaturas rebeldes a Deus. Lugar dos tormentos quer dizer lugar onde todos os sentidos e todas as faculdades do condenado terão o seu tormento próprio e proporcionado quanto aquilo que ele viveu como pecado neste mundo. Sabedoria 11, 17. Que o seu tormento esteja em relação com as suas delícias. Apocalipse 18, 7. A vista será atormentada pelas trevas, ou seja, o primeiro tormento, a primeira punição na visão. O inferno é uma região escura, tenebrosa e envolvida em sombras espessas de morte. Jó 10, 21. Que piedade vos inspiraria um pobre homem condenado a passar 40 ou 50 anos, ou toda a vida numa fossa escura? O inferno é um abismo fechado por todos os lados, onde nunca entrará raio de sol, nem uma outra luz. Por toda a eternidade, nenhuma luz alegrará os seus olhos. Na terra, o fogo ilumina. No inferno, ele apenas queima, mas ele é obscuro, conforme a palavra do Salmo. A voz do Senhor separa do fogo a chama. O Senhor diz São Basílio sobre esta passagem de Salmo 28, 7. Separa do fogo a luz, de modo que o fogo continuará a arder conforme a sua natureza, mas não ilumina. O mesmo diz, em menos palavras, Alberto Magno. Ele separa do calor a luz. Ou seja, o fogo continua queimando e dando calor, mas não existe luz nesse fogo do inferno. E isso afligirá os olhos dos condenados. Santo Tomás ensina que apenas lhe restará a luz suficiente para sofrerem mais, percebendo tudo o que pode atormentá-lo. Ou seja, a única coisa que os condenados enxergam é aquilo que vai atormentá-los mais. A esta luz sinistra, tenebrosa, horrível, eles verão os demônios de forma horripilante, deformada, que sempre estarão assustando aos condenados. Também o olfato será atormentado. Que suplício, que sofrimento não seria estar trancado num quarto, aonde tivesse um cadáver apodrecendo e você não pudesse sair desse quarto. Da mesma forma fala Isaías. Dos seus cadáveres, diz Isaías, se elevarão exalações fétidas, ou seja, fedorentas, horríveis. Isaías 34, versículo 3. Tem o condenado de permanecer no meio de tantos milhões de outros condenados, cheio de vida quanto à sensibilidade, ou seja, estão ressuscitados em corpos condenados,
mas verdadeiros cadáveres quanto à infecção, ou seja, corpos vivos, mas apodrecendo eternamente e fedendo eternamente. Nos diz São Boaventura: o corpo de um condenado, vomitado pelo inferno, bastaria para sufocar e fazer morrer todos os homens da terra. À vista disto, que ousem muitos insensatos a dizer: ah, se eu for para o inferno, não estarei sozinho lá. Desgraçados! Quanto maior for o número dos condenados, mais sofrerão. São Tomás em nada diminuirá os sofrimentos, o número de pessoas no inferno. Ao contrário, aumentará a sua miséria. Tanto mais eles sofrerão, digo eu, da infecção dos gritos e da falta de espaço, porque serão amontoados no inferno, como carneiros que no inverno se comprimem e arremetem e lutam uns contra os outros. Serão lançados no inferno como rebanhos. Salmo 48:15. Segundo Apocalipse 19:15. Serão esmagados como as uvas, sob a prensa, na cólera de Deus. Daí um novo sofrimento, o da imobilidade. Serão imóveis como a pedra. Êxodo 15:16. Conforme no dia final o condenado cair no inferno, assim permanecerá, sem mudar mais de situação, e sem poder jamais mover um pé ou uma mão, enquanto Deus for Deus. O ouvido será continuamente martirizado pelos gritos de lamentações desses desesperados. Por outro lado, o alarido dos espíritos infernais, como de Jó, terá os ouvidos do condenado sobre a impressão de um espanto eterno. Jó 15:21. É tão penoso quanto se quer dormir ou ouvir. Imagine que você quer dormir e você escuta te chamando todas as noites o gemido de um doente, ou o choro de uma criança que não para, ou o latido de um cão também que não para. E será sem repouso, sem tréguas assim no inferno. Será sem tréguas. As pessoas ouvirão gritos dilacerantes, gritos horríveis, que incomodarão eternamente o seu ouvido. O sentido do gosto será torturado pela fome e pela sede, devorado por uma fome que irá até a raiva. Jamais o condenado terá uma migalha de pão para comer. A sua sede será tal que nem bastariam todas as águas do mar para saciar. E ele não terá nenhuma gota. Uma só gota pedia o rico da parábola do Lázaro e do rico, mas nem isso lhe foi dado, porque o condenado não terá nunca nenhuma gota, nem uma migalha de comida para saciar sua fome e sua sede. No inferno, o sentido do tato é atormentado pelo fogo, que é de todas as penas a pior, a mais atroz. O fogo e o verme exercerão a justiça na carne do ímpio. Eclesiástico 7:19. Na sentença com que fere os condenados, o Senhor faz menção especial deste castigo. Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Mateus 25:41. Mesmo cá na carne, mesmo aqui na terra, nenhum sofrimento iguala ao do fogo, mas o fogo do inferno é muito diferente. Comparado com este, afirma Santo Agostinho, o nosso parece um fogo em pintura, ou antes, a junta São Vicente Ferrer não é senão como um gelo. É como o fogo da terra, foi-nos dado para nossa utilidade. O fogo da terra foi nos dado para nossa utilidade. O do inferno foi criado expressamente como um instrumento de tortura. Tertuliano exprime neste termo: muito difere um do outro o fogo que serve ao uso dos homens e o que é usado no inferno, que é usado para executar a sentença da justiça de Deus. Este fogo vingador é a cólera divina que o acende. Um fogo se acendeu
sobre o sopro do meu furor. Jeremias 15:14. Por isso Isaías o chama um sopro abrasado, que serve de expiação das culpas. Isaías 4:4. Não será o condenado simplesmente enviado ao fogo, mas arremessado para o fogo. Assim o infeliz será envolvido pelo fogo, como um pedaço de madeira numa fornalha. Debaixo dele, abaixo e ao redor dele, terá sempre um abismo de fogo. Se exerce no tato, se vê, se respira, todos os seus sentidos serão atacados pelo fogo. No condenado, porém, esse fogo não será somente exterior, mas também queimará suas entranhas, o seu interior, o seu peito, o cérebro, as suas veias, a medula dos ossos, tudo nele, dentro e fora, será queimado, mas ele não será consumido. Cada condenado se tornará como uma fornalha ardente. Isso para sempre. Pessoas a que não podem seguir por um caminho em que o sol está um pouco mais quente, ou pessoas que não aguentam um recinto um pouco mais quente, nem sofrer uma fadiga, ou então cair uma faísca de um fogo em si, que não aguentam isso e tem medo que isso aconteça consigo. Estar numa sala quente, pegar um sol quente. Como não temem essas pessoas o fogo do inferno? Esse fogo devorador, como que chamas? Quem dentre vós poderá habitar um lugar cheio de fogo devorador? Pergunta Isaías. Isaías 33:14. A maneira de uma besta feroz que se lança faminta sobre a sua presa preferida, assim o fogo do inferno devora o condenado, mas devoram sem jamais o fazer morrer. Continua, pois, o insensato, exclama São Pedro Damião, dirigindo-se aos desejos da carne. Continua a contentar-se com esse prazer. Dia virá em que todas as tuas impurezas serão nas tuas entranhas, como um fogo que te servirá de punição, a mais viva e cruel, em chamas, que te abrasar no inferno. Segundo São Jerônimo, o mesmo fogo fará sentir as vítimas todas as dores conhecidas na terra, ou seja, todas as dores da terra juntas serão semelhantes, porém a do inferno ainda é muito pior do que todas as dores juntas deste mundo. Dores no peito, na cabeça, nos nervos, sensação terrível de frio e de calor. É isso que o Senhor vai nos alertando em Jó 24:19. Mas não esqueçamos que tudo isto são apenas comparações imperfeitas. O inferno é muito pior que tudo isso. Terão também as faculdades da alma, os seus tormentos próprios. Sofrerá o condenado na sua memória, a lembrança de que poderia ter se convertido, se salvado, mas empregou seu tempo para pecar e perder a sua alma, rejeitando as graças de Deus. Lembrará a imensa misericórdia de Deus e lembrará que todas as vezes ele rejeitou essa misericórdia. Sofrerá na sua vontade, pela convicção íntima que jamais será atendido nos seus desejos por Deus, porque Deus não atende o desejo torto e cruel dos pecadores. Entenda pecador aqui aqueles que foram condenados, não nós pecadores somente. Salmo 111, versículo 10. Nunca o desventurado conseguirá o que deseja, sempre sofrerá o que lhe causa horror. Isto são penas eternas, e jamais terá descanso, jamais. Todos os sofrimentos que até aqui falamos são pequenos, comparado à privação da visão de Deus. Nada é o fogo, nada são os gritos, nada é a caatinga do inferno, nada é os barulhos, nada comparado a não poder contemplar a Deus. Os condenados veriam como a alegria, diz São Bruno, se diante das torturas que eles sofrem, pudesse contemplar por um só instante a visão de Deus. São João Crisóstomo nos fala: 1000 infernos não igualam esta única pena de não poder ver a Deus. Santo Agostinho vai mais longe e diz: se os condenados
gozassem da vista de Deus, não sentiriam mais os seus males, o seu inferno se mudaria em paraíso. Se quereis fazer alguma ideia deste tormento, pensai que a pena que se sente quando se perde alguma coisa é proporcional ao valor dela. Se você perde um valor pequeno, você sofre pouco. Se você perde um valor ainda maior, você sofre mais. Mas se você perde um valor infinito, você sofre infinitamente. Nos fala São Tomás de Aquino. E Deus é o único bem infinito. Quando nós perdemos um pai, nós sofremos. Uma mãe, um amigo, um namorado, um esposo, um filho. A dor é imensa, mas nada será maior do que a dor de perder a Deus. Os pecadores não se importam destas privações. Vivem meses e anos longe de Deus e não se inquietam porque vivem nas trevas. Não é menos verdade que no momento da morte eles vão de saber o que perderam. Ao sair desta vida, nota Santo Antonino, a alma compreende o que ela perdeu nesta vida e que ela está indo para o inferno, porque experimentou delícias e alegrias passageiras no pecado e nos prazeres temporários, somente para desagradar a Deus. Muitas vezes os homens pecadores, apaixonados pelo seu pecado, trocaram o céu por 10 minutos de prazer. Mesmo que fosse 100 anos ou 120, do que valeria 120 anos de prazeres por uma eternidade no inferno, sofrendo grandes tormentos e sem contemplar a Deus. Isso seria uma loucura. Todo o inferno está, pois, nessas primeiras palavras que hão de sair da boca de Jesus: retirai-vos de mim, malditos. Ide, não quero que torneis a ver o meu rosto. A essas palavras preferia o pecador, o condenado, ir para 1000 infernos do que ouvir essa palavra da boca de Jesus. Quando Davi fez intimar ao seu filho, Abisalão, a proibição de aparecer na sua presença, ele se afligiu tanto que falou: dizei a meu pai que me permita que eu o veja, ou me mande matar. 2 Reis 14:32. Felipe II disse um dia a um grande da sua corte, a quem tinha visto estar com pouco respeito na igreja: não torneis a aparecer diante de mim. Aquele homem ficou tão triste que morreu de tristeza em sua casa. Que será quando o pecador ouvir essas palavras de Jesus, não podendo ver mais aquele que é o grande amor da sua vida, mas a qual ele passou toda a vida rejeitando? Morrerá de tristeza, morrerá de remorso. O verme nunca se acaba, o verme nunca se consome no inferno. Vós não sereis mais o meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Oséias 1:9. Ó, que palavras duras ouvirá o pecador. Se ao menos o desgraçado pudesse, no inferno, amar a Deus, isso já seria um grande consolo. Mas no inferno só há ódio a Deus, blasfêmias. E no inferno, o pecador, mesmo sabendo que Deus é digno de amor, ele odeia os santos. Odeia de modo especial a Virgem Maria. Odeia e blasfema contra o seu anjo da guarda. Mas de modo especial, ele odeia a Santíssima Trindade. E ainda de modo mais especial, odeia a Jesus Cristo, o Verbo encarnado. E blasfema contra as suas chagas. Blasfema contra a salvação. E blasfema contra o sangue redentor de Cristo. Isso é um pouco do que é o inferno. É apenas um pouco do que nós devemos não se desesperar, mas lutar para nunca irmos para o inferno. Depois nós faremos a segunda parte, falando sobre o inferno e a sua gravidade. Deus abençoe e nos livre do inferno, como Nossa Senhora ensinou os pastorinhos. Ó meu Jesus, perdoai os nossos pecados e livrai-nos do fogo do inferno, e levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Amém.